A arte de calcular qualquer estrutura é algo fascinante. É verificar a aplicação da ciência na prática. Nessas apresentações, vamos aprender a calcular a espessura de anteparas, conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. A estrutura naval é formada basicamente por uma casca, que é uma chapa de baixa espessura estruturada por perfis. Ela está sujeita a esforços cíclicos, portanto está sujeita à fadiga. E por esse motivo, o projeto estrutural deve evitar mudanças abruptas, concentrações de tensões, prever redução gradual das propriedades geométricas, arredondar os campos de aberturas, etc. Há uma hierarquia estrutural onde o elemento estrutural mais forte segura o elemento estrutural mais fraco. O perfil comum se apoia em um gigante. O gigante se apoia em um gigante maior. E esse se apoia numa estrutura bem rígida. Pés de carneiros, plumos gigantes, etc. Os pés de carneiro devem se apoiar numa estrutura mais rígida ainda, como por exemplo, duplo fundo. Em um prédio, a laje se apoia nas vigas comuns. As vigas comuns se apoiam em vigas principais de maior resistência. As vigas de maior resistência se apoiam nos pilares. E os pilares se apoiam nas fundações, que podem ser sapatas rasas ou estacas. Nunca um elemento mais fraco vai suportar o mais forte. Ao analisar uma estrutura, faça a seguinte pergunta: quem está segurando quem? Anteparas de tanques são os limites dos tanques estanques. Estão sujeitas a uma pressão que é a coluna de líquido sobre a mesma, que nas formulações a seguir será designado pela letra H. Tanques com previsão de serem mantidos parcialmente cheios em operação devem ser providos de anteparas diafragmas, de modo a evitar cargas dinâmicas. Já vimos anteriormente L, comprimento de escantilhões, B, boca máxima moldada, D, pontal de convés e borda livre, e no nosso caso coincide com convés estrutural, D minúsculo, calado de verão de borda livre máximo, S minúsculo, espaçamento de cavernas considerados no projeto, S maiúsculo, espaçamento padrão de regas. AB é a arqueação bruta, é um número relacionado com o volume da embarcação. O cálculo de AB não faz parte dessas apresentações. O valor da espessura mínima em milímetros é o maior valor dado pelas três equações. SK raiz de QH dividido por 254 mais 2,5, 6,5 e S sobre 50 mais 2,5. O cálculo leva a espessuras não padronizadas de mercado. As classificadoras estabelecem uma tolerância. No caso, o ABS estabelece uma tolerância de 0,25 mm. Da equação SK raiz de QH 254 mais 2,5, sabemos que S é igual a espaçamento de reforços, K leva em consideração a razão de aspecto do painel entre reforços, medida do lado maior da chapa dividido pela medida do lado menor da chapa. No nosso caso, vamos considerar que essa relação é maior que 2, K igual a 1, e o valor de Q, que leva em consideração a tensão de escoamento do material selecionado. Nesta apresentação, vamos trabalhar com aço comum ABS, logo Q é igual a 1. O valor da altura manométrica a ser considerada é dado pela letra H. Esta altura é a distância entre a posição de referência ZP até o ponto de cálculo Z. Z, ponto de cálculo, é o ponto mais baixo da fiada de chapa que estamos considerando.
Zp é o maior valor dado pelas seguintes equações: 2/3 da distância do ponto de transbordo do suspiro até o topo do tanque. Um ponto localizado acima do tanque do valor A, conforme tabela 2.327.3.1 do ABS. Não é válida para esse caso, pois a tabela é para embarcações maiores que 30 metros. O calado de borda livre: 2/3 da distância do convés de borda livre até o ponto de cálculo. Ponto localizado acima do topo do tanque de 0,01 de L mais 0,15. Ponto localizado acima do topo do tanque de 0,46. Vale lembrar que, para peso específico do líquido maior que 1,025 toneladas por metro cúbico, multiplicar o valor de H pela razão do gama do líquido real transportado dividido por 1,025. Para teto de tanque, no caso estarmos dimensionando a chapa de teto de tanque, eu devo aumentar 1 milímetro. Utilizando o equacionamento dado, montamos uma planilha e calculamos a espessura de cada antepara. E neste exemplo incluímos também o teto do tanque entre cavernas 23 e 27. Na planilha, primeiro colocamos as dimensões principais: L, comprimento de escantilhões; D, o pontal de borda livre; D, o calado de borda livre; S, espaçamento entre reforços; K igual a 1, a razão de aspecto da chapa considerado; o Q é igual a 1, estamos considerando o aço comum naval. E as anteparas que nós vamos calcular é a antepara da caverna 5, antepara da caverna 20, antepara da caverna 23, na linha de centro entre caverna -2 e 5, e a 1100 da linha de centro vamos calcular a antepara da caverna 17 a 20, da 23 a 27, e vamos calcular também o topo do tanque entre caverna 23 e 27. Vamos colocar as coordenadas de alguns pontos em relação à linha de base, por exemplo, ZS, posição do ponto de transbordo do suspiro; ZTT, posição do topo do tanque. Pode ser o pontal, como também pode ser uma outra posição. No caso do tanque entre caverna 23 e 27, o topo do tanque está a 2 metros da linha de base. Z é o ponto mais baixo da fiada de cálculo. Calculamos o valor da altura manométrica H das diversas equações dadas. Calculamos a espessura pela formulação SK vezes a raiz de QH, dividido por 254 mais 2,5. No caso de ser topo de tanque, acrescentamos 1 milímetro. No caso, isso só aparece no topo de tanque entre 23 e 27. O T mínimo das formulações deve ser no mínimo 6,5 milímetros. E o T mínimo também deve ser S sobre 150 mais 2,5, 5,83. Verificando todas essas espessuras, chegamos ao T mínimo da chapa no ponto Z. No caso da antepara caverna 5 é 6,5 e os demais pontos acabou dando sempre 6,5 milímetros. Anteparas estanques dividem compartimentos, mas não são limites de tanque. A espessura mínima de cálculo é dada por SK raiz de QH sobre C mais 1,5 ou 6 milímetros, ou S sobre 200 mais 2,5, o que for maior. Para embarcações menores que 30,5 metros, as regras permitem as seguintes deduções de espessura. No nosso caso, com L igual a 18,83 metros, a dedução permitida será de 0,75 milímetros. Na expressão espessura dada por SK raiz de QH sobre C mais 1,5 milímetros, o C é 290 para anteparas comuns e o C 254 para antepara de colisão. Essa fórmula só é válida se a antepara de colisão não for limite de um tanque. Os demais parâmetros eles seguem a mesma simbologia já dada anteriormente. E a coluna de pressão considerada, H, que é igual a ZP menos Z,
é a posição do ponto de referência até o ponto de cálculo, sendo que o ponto de referência é o pontal de conversa de borda livre ao centro. Da mesma forma como fizemos anteriormente, vamos colocar tudo numa planilha. Primeiro, as características principais. Vamos calcular a antepara na caverna 20, que fica entre os dois tanques de água potável. É uma antepara estanque, é uma região estanque, mas não é tanque. Vamos também calcular a antepara de colisão, caverna 35. Vamos colocar as coordenadas do ponto Z da fiada mais baixa para cálculo. No caso, na caverna 20 é 0 e na caverna 35 é ponto 904. A coluna de pressão para os dois casos vai ser, no caso, 3.5 e na antepara de colisão 2.596. Vamos verificar a constante que é utilizada na fórmula para anteparas comuns de estanques 290 e para antepara de colisão 254. Calculamos a espessura pela formulação. Temos que a espessura mínima deve ser no mínimo 6 mm, ou S sobre 200 mais 2,5, e verificamos que o T mínimo da chapa é 6 mm na caverna 20 e 6 mm também na antepara de colisão, caverna 35. A redução de espessura devido ao comprimento L, 18,3 metros, é de 0,75 mm. Logo, chegamos à espessura mínima de cálculo de 5,25 mm. Atenção! O pique tanque ou antepara de colisão nesse projeto é só espaço vazio. Se for utilizado como tanque, deve seguir os cálculos estruturais de tanque. É importante alertar também que as equações já possuem constantes que levam em conta as unidades diferentes utilizadas nos diversos parâmetros. Anteparas estruturais, mas não estanques. Aplicam-se os mesmos critérios das anteparas estanques. Colocamos na planilha como já fizemos anteriormente. A ré, entre cavernas -2 e 5, estamos colocando uma antepara diafragma estrutural a 1100 da linha de centro, alinhada com a cicorda. Portanto, devem ser previstos nesta antepara aberturas de passagem, furos de dreno na parte inferior e furos de respiro na parte superior. Nas cavernas 13 e caverna 9, estamos posicionando anteparas estruturais para dividirem o vão da cicorda. Elas podem servir de divisão de urnas se forem barcos pesqueiros. Nas cavernas 23 e caverna 27, acima do tanque de óleo diesel, também estamos posicionando anteparas estruturais para servirem de apoio para a cicorda. Anteparas não estruturais e não estanques, considerando esse espaçamento de reforços, a espessura mínima é o maior valor entre 4 mm e S sobre 50 mm. Em resumo, apresentamos todas as anteparas calculadas com valor teórico e valor de construção. É muito importante constar nos desenhos o valor teórico. Assim, nas revisões periódicas de espessura da classificadora, o valor de base a ser considerado é sempre o valor teórico. Deixo aqui a bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. É importante conhecer a ciência que está por trás do projeto de embarcações para poder tomar as melhores decisões durante o desenvolvimento do projeto. Se gostaram, indiquem aos seus amigos e inscrevam-se no canal da Engenharia Naval. Muito obrigado!